Olá, tudo bem? Nesse vídeo iremos falar sobre abstração. Vamos lá? A abstração. A abstração é sobre simplificar as coisas, permitindo-nos gerenciar a complexidade e tornar as coisas mais fáceis de fazer. A abstração nos permite criar uma ideia geral de qual é o problema e, desse modo, como resolvê-lo. O processo de abstração remove todos os detalhes específicos e quaisquer padrões que não nos ajudem a resolver nosso problema. O que é importante e o que não é importante no momento de pensar na solução do nosso problema. O que eu posso dizer que é importante, o que eu devo incluir, e o que eu não devo incluir. É isso que a abstração vai nos trazer. Isso nos ajuda a formar nossa ideia do problema, e essa ideia é conhecida como um modelo. O mapa do metrô de São Paulo, por exemplo, mostra a ordem das estações, as baldeações entre as linhas, geralmente ignorando distâncias físicas e locais. Lembra que eu falei? A abstração é o ato de simplificar as coisas, A abstração nos permite criar uma ideia geral. Então eu tenho um problema. Qual que é o meu problema aqui? Meu problema é criar um mapa. Eu tenho que de alguma forma exibir aí informações para que ajude os usuários a ir de um ponto A para o ponto B. Então, a partir disso, eu crio o meu modelo. Como que eu crio o meu modelo? Criando uma abstração. Então eu tiro aí os detalhes específicos, qual é o trem, qual é a cor do trem, qual é a velocidade. Eu não preciso disso. Eu preciso de coisas simples. Eu preciso de características simples aqui para eu criar o meu modelo. Então, quem criou esse modelo aqui das estações, ele fez as partes mais simples, que foram as linhas aqui do metrô, qual é a linha azul, qual é a linha vermelha e por aí vai. Então vejam que os detalhes deles são detalhes muito genéricos, Então a partir de um problema aí, a partir de um objetivo, eu criei esse modelo. Outro exemplo interessante aí de abstração é, por exemplo, a gente começar a descrever aí uma árvore, O que é uma árvore? É um objeto alto que se estende em direção ao céu, Ele tem uma casca áspera, no topo existem vários ramos, e por aí vai a nossa descrição. A descrição, ela é uma tentativa de descrever uma árvore. A nossa capacidade de fornecer um nome para um objeto é o nosso jeito de criar uma abstração. Dessa forma, todos nós podemos usar a palavra árvore para que todos saibam do que estamos falando. Eu não preciso desenhar e mostrar um desenho para alguém do que é uma árvore. Eu falo a palavra árvore. E aí o meu interlocutor, a pessoa que está ouvindo, ela consegue abstrair do que eu estou falando. Isso é um exemplo de abstração. Para os exemplos seguintes, iremos trabalhar as habilidades de contar, correlacionar e ordenar. Iremos trabalhar aí com números binários. O que são números binários? Nos computadores, os dados digitais, o armazenamento, o processamento e as comunicações são gravadas e processadas como números binários, numa sequência de 0 e 1. Todos os dados que o computador processa devem ser convertidos em binário. Os 0 e 1 binários são usados para representar desligado e ligado. Então o 0 é desligado e o 1 é ligado. Então lembra aqui no conceito que eu falei sobre abstração, que a abstração é sobre simplificar,
ela permite a gente gerenciar a complexidade, tornar as coisas mais fáceis. Nesse caso, o binário é o que ele faz. Então, nós, seres humanos, os computadores, né, a parte que trabalha com os seres humanos, a gente não precisa falar na linguagem do computador, que é binário, que é 0 e 1. Nós não precisamos fazer isso, né? Falamos aí na nossa linguagem natural, e aí existe um processo aqui no computador que não precisamos saber como que funciona, mas esse processo transforma tudo que fazemos em binário. E aí, desse modo, é armazenado, né? É transmitido via comunicação. Então, a gente não precisa saber, né, a linguagem de máquina. Isso também se chama encapsulamento. Essa parte da abstração é um tipo de encapsulamento. Então, eu tenho aí a abstração do tipo encapsulamento. Nós não precisamos saber como que faz o processo, né? O processo ele já cria e a gente só trabalha aqui nessa camada mais acima, digamos isso. Existe todo um processo que cria essa abstração para nós. Então, nesse vídeo, né, e para o nosso exercício, iremos trabalhar aí para exercitar, né, a abstração. Iremos trabalhar com números binários. Então, a nossa atividade vai girar aí em torno de 5 cartas, né? Em torno de 5 cartas de baralho, né? Isso daqui é interessante que a gente pode imprimir, né, e distribuir para os nossos alunos, né? Para fazer uma forma mais interativa aí para nossa lição, né? Para nossa atividade. Então, eu tenho 5 cartas aqui, eu tenho uma palavra binária aí de 32 bits, né? Então, o binário, ele trabalha aí na base 2, né? Então, para cada resultado aqui da base 2, é o meu resultado em decimal. Então, 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2, e por aí vai. Tá? Então, eu tenho essas 5 cartas de baralho, né? E aqui eu tenho a representação de cada baralho, né? A representação decimal, né? Que aí, a partir dessas informações, nós vamos conseguir converter aí números binários para decimal e números decimais para binário, né? Uma coisa interessante aqui, o porquê que é 32 bits, né? Veja que a somatória de cada valor aqui dá quanto? 32? Não é 32, é 31, certo? Poxa, mas por que é 30? Por que é 32? É porque aqui conta o zero também. O zero é uma posição, então eu posso representar o número zero. Eu posso querer representar o número zero. Então, né, a quantidade de representações, né, que eu consigo aqui, ó, com 5 bits, né? Então veja, porque isso daqui é a representação de um bit. Cada carta de baralho dessa é a representação de um bit. Aqui eu tenho 5 bits. Então, com 5 bits, eu posso representar 32 valores com apenas 5 bits. Isso é uma das coisas interessantes, uma das coisas legais aí que a notação binária pode fazer. Então, vamos lá começar a converter? Então, eu tenho já as minhas cartas aí. Vamos imaginar que as cartas estão em cima de uma mesa, né? Então, lembra que o bit desligado representa o 0 e o ligado representa o 1. Então, carta para baixo vai ser desligado, carta para cima vai ser ligado.
Então vamos começar a atribuir 0 e 1 para a nossa configuração. Então, carta para baixo é 0, carta para cima 1, carta para baixo 0, para baixo 0, carta para cima 1, tá? Então temos aí, já temos o nosso número binário, que é o 0, 1, 0, 0, 1, tá? E o que ele representa nos nossos números decimais, né? O que é esse número? Vamos converter? Para converter agora é muito fácil. Para converter é só a gente somar os valores das cartas viradas, as cartas que representam 1. Então eu tenho 1, essa carta vale quanto? Essa carta vale 8. 8 mais 1 é igual a 9. Opa, então descobrimos como é o 9 na nossa representação, na nossa linguagem natural, digamos assim, e como que é o 9 para o computador. Então, 9 para o computador é o 01001. Vamos para o próximo exemplo? Então, eu tenho o nosso próximo exemplo aqui, o nosso exemplo atual. Então, vamos lá. Então, a nossa conversão aí começa a gente criando o nosso número binário. Então, qual que é o número binário aqui? Então, carta para cima é 1, carta para baixo é 0. Para cima 1, para baixo 0. Então, já temos o nosso número binário. É o 10010. Tá. Qual que é, né, o que representa esse número binário? Qual é o número que ele representa em decimal? Como que a gente faz para descobrir isso? Então, a gente soma as cartas viradas para cima. 2, aqui é 16. 16 é igual a 18. Então, 16 mais 2. Opa! 18 na linguagem binária é 10010. Bom, agora vamos descobrir aí como que a gente converte, né, ou a gente descobre o número 28 em binário. Vamos lá? Então, a ideia é o que? É eu distribuir, né, o 28 em todas as minhas 5 cartas, tá? Então, eu sempre começo aí da esquerda para a direita, né, e saio distribuindo as cartas nessa ordem, da esquerda para a direita. A carta que eu utilizar, eu coloco 1, a carta que eu não utilizar, eu coloco 0. Então, a minha primeira carta aqui é 16. Eu já vou usar. Então, vou usar, coloco 1. Agora, sobrou quanto? Né? Eu já utilizei 16. Sobrou quanto de 28? Sobrou 12, certo? Então, eu tinha 28, já ocupei 16. Agora, eu tenho 12 aí, tá sobrando 12. Eu vou colocar o 12 na minha próxima carta, que é onde tem o valor 8. Estou usando a carta, coloco 1. Então, 12 menos 8 é 4. Opa, tenho que colocar 4 aqui, alocar 4 nas minhas 3 cartas restantes. A minha próxima carta vale 4. Eu já vou utilizar. Não tenho mais nada, por quê? Porque eu já distribuí os 28 nas minhas 3 primeiras cartas. Agora eu não tenho mais nada que distribuir. Então eu coloco 0 e 0. Já distribuí o meu 28 nas minhas cartas aqui da esquerda para a direita. Então,
né, voltando aqueles exemplos atrás, onde carta fechada, né, ou carta para baixo é 0, carta para cima é 1. Então, essas duas últimas cartas, elas estariam para baixo. Carta para baixo é igual a 0. Carta para cima é igual a 1. Então, se eu fizer a soma aqui, vai dar 28. Então, agora vamos descobrir qual que é a representação binária do nosso número 10. Então, eu começo a distribuindo as minhas cartas da esquerda para a direita, né? E uma coisa interessante aqui, por exemplo, essa minha primeira carta, ela vale 16. Quando uma carta for maior do que o número que eu quero converter, eu não vou utilizar ela, porque vai ficar sobrando, não pode ficar sobrando. Tem que ficar igual sempre, né? Eu tenho que utilizar uma carta de igual valor ou uma carta de menor valor, tá? Nesse caso, essa carta aqui é maior valor do que 10. Então, eu não posso utilizar ela, tá? Qual é a minha próxima carta? 8. 8 eu posso distribuir 10. Vou usar a carta, coloco o 1, tá? 8, né? 10 menos 8 aí, né? Porque de 10 eu ocupei 8, me sobrou quanto? 2. Minha próxima carta é 4. Não posso utilizar porque se eu colocar 2 aqui, iria ficar sobrando. Não posso, vou colocar 0. Minha próxima carta vale 2. Eu tenho 2 ainda para distribuir, então eu vou colocar ela. 1. Não tenho mais nada, coloco 0. Então, a representação binária aí do número 10 é 0, 1, 0, 1, 0. Que nem eu fiz lá no exemplo anterior. Então, tudo que tiver 0, eu vou pintar elas, né, para ficar como se elas estivessem aí para baixo. Ó. Então, carta virada para baixo é igual, é 0. Quais são as cartas que estão viradas para cima? 8 e 2. 8 mais 2 é 10. Né? Vejam que se tivesse alguma outra carta virada, ia dar um número maior que 10. Então a nossa conversão estaria errada, né? Tá ok? Com isso, eu encerro a nossa videoaula. Muito obrigado e até breve.